tradição e a cultura se perpetuam por causa das histórias. São com os fatos que as gerações antigas narram para os mais jovens que se sustentam os grandes ensinamentos da humanidade. Por isso, as Sagradas Escrituras têm um papel não só de catequese, mas também de preservação da fé. É a partir dela que o Verbo de Deus chega até nós na forma de palavra. Sabe qual é o primeiro livro que Deus revelou? Na criação. A criação é o livro número 1. E a criação nos fala de Deus, nos fala das maravilhas, enfim, a primeira catequese bíblica que nós temos é através da beleza da criação, porque ali Deus mostra sua providência, sua sabedoria, seu poder, sua bondade. E é só a gente aprender um pouquinho com a natureza, né? Que nós vamos tendo uma boa catequese. Eu sempre repito assim, que a rosa, ela lembra o mistério pascal. O botão morre, mas nasce a flor. Então, isso é a Páscoa, não é? Morremos em Cristo e ressuscitamos. É curioso como o primeiro livro impresso foi justamente uma Bíblia, né? Há mais de 500 anos atrás, o primeiro livro impresso lá foi justamente uma Bíblia. E desde então a Bíblia é até hoje o livro mais impresso pelo mundo afora. A Bíblia Sagrada, ela é uma coletânea de livros, né? Livros que trazem para a gente exatamente a história da presença e da ação de Deus dentro da história humana. Isso é muito importante. Um Deus que vai se revelando gradativamente na medida que a história humana também vai progredindo, né? E a Bíblia ela traz esse testemunho muito forte dessa presença, dessa revelação de Deus. Ela se estrutura em livros que foram escritos num período de quase 1000 anos, ou seja, ela brota de várias culturas diferentes, né? Mas principalmente a cultura judaica, é a partir daí que brota a nossa Bíblia. E a Bíblia, ela se expressa nos mais diferentes gêneros literários que a gente possa imaginar, né? Ela não é um ditado de Deus, palavra por palavra, né? Ela brota de pessoas inspiradas por Deus, pessoas cheias de fé, mas através dessas pessoas e daquilo que elas escreveram ou que elas falaram, vem a mensagem divina. Mas um livro parecia pouco para relatar o poder e a misericórdia de Deus. Por isso, a Bíblia cristã se tornou, na verdade, uma grande e preciosa coletânea de livros e cartas que registram momentos marcantes da trajetória da nossa igreja e dos seus primeiros fiéis. Para que até os fiéis possam entender, a Sagrada Escritura, que chama Bíblia, né? Que a gente chama de Bíblia. A Bíblia, na realidade, é uma tradução meio do grego, né? De muitos livros, né? Muitos livros, né? Que a gente pode imaginar aí, pode contar, basicamente, são 73 livros. Não há ao certo definição de quando surgiu a primeira versão escrita da história cristã. O que fica claro é que ela surgiu a partir de uma necessidade de não se deixar perder os relatos centenários e também de padronizar as formas de estudar e apresentar à comunidade esses fatos. Houve todo um longo período onde era uma questão de tradição oral. Eu conto para o meu filho, que conta para o meu neto, que conta para o meu bisneto, que conta para... né? Então, nós temos várias tradições orais na Sagrada Escritura, né? Que depois, a um certo momento, foram solidificadas por texto, escritas. Quando você tem a tradição oral, na verdade, ainda existem mutações na história. Quando você a escreve, você a sedimenta. E os primeiros exemplares eram bem diferentes dos de hoje. Muito maiores, às vezes divididos em volumes, com traduções em poucos idiomas e com uma complexidade grande na forma como os textos eram apresentados. As primeiras, depois de Gutenberg, quando já podia se imprimir esses textos, né, a preocupação maior era tentar ser fiel da tradução do latim para a língua vernácula, a língua que aquela nação, aquele povo fala, né? E normalmente do latim, né?
Se bem que o latim, né, já é também uma tradução, já é uma cópia traduzida do grego. Então, de uma maneira assim bem simplória, né, a primeira preocupação era tentar ser o mais fiel na tradução do latim para a língua vernácula. No Brasil, nós passamos séculos tendo medo da Bíblia. Eu ouço pessoas antigas se confessarem e dizem assim: olha, bispo, olha, quando eu era padre, eu me confessei muitas vezes porque eu li a Bíblia, era proibido, como um livro perigoso. E até hoje tem gente que tem medo de colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. No Brasil mesmo existem algumas delas que fogem bastante desta que você tem aí do seu lado, na sua casa. Por isso fomos ao Mosteiro São Bento, em São Paulo, para conhecer o acervo de livros raros que os monges beneditinos guardam. Dentro da clausura, hoje existem 2 bibliotecas. A primeira com títulos mais contemporâneos ou versões atualizadas de obras importantes da filosofia, sociologia e teologia. Já a segunda é um verdadeiro patrimônio literário brasileiro, inclusive com a preservação de bíblias centenárias. É uma coisa muito típica da vida monástica, né? Guardar o conhecimento humano. Hoje, se vocês pensarem, né, existe aquela tendência, existe até um lugar, acho que na Suécia, não é isso? Suécia ou Noruega, que é uma grande geladeira imensa, subterrânea, que guarda todas as sementes de todos os vegetais, né? Eles fazem essa coleção e guardam lá, né? Pensando talvez numa tragédia nuclear ou qualquer coisa assim, né? Então, na verdade, hoje, você guardar o saber, né? Você não está excluindo dos outros. Você vai estar permitindo que mais tarde outros possam beber dessa fonte também. Essa aí é, sem dúvidas, uma das mais antigas aqui no Brasil. Ela data 1496, 4 anos antes da chegada dos portugueses ao país. Provavelmente foi trazida por europeus ou missionários que cruzaram o oceano quando éramos colônia portuguesa. Ela parece assim que nem é tão importante, porque a encadernação realmente ela não é assim bonita, né? Mas é que houve um grande trabalho, né? Houve um grande trabalho que vocês podem perceber em alguns momentos, né, de restauro. Todas essas pontos assim, né, é que o papel já estava consumido por traça, cupim, né? É extremamente difícil de ler, precisa ter os olhos muito bem treinados, porque tinha que também economizar, era caro, era um processo caro. Então você vê que não tem grandes espaços, é tudo uma palavra junto com a outra, que era um processo caro, né? Esse aqui ainda é em latim ainda, tá? É em latim, né? E é em 4 volumes. Esse aqui é só um volume que a gente pegou para, tá? Esse aqui é o que é o mais velho que o Brasil. Tem também outras versões que chamam a atenção de quem conhece. Essa aqui, em alemão, tem o texto idêntico ao das traduções feitas por Martim Lutero na Reforma Protestante. Essas outras mantêm as tradições e os ritos católicos, porém são apresentadas em idiomas de países da Ásia ou do leste europeu. Para entender, né, que a importância de sempre, né, levar essa palavra de verdade para todos, essa é uma Bíblia russa, né? Uma Bíblia em alfabeto cirílico, nova, contemporânea, dos anos 50, do século passado, mas em russo, né? Aqui, para alguém que quiser. Eu consigo fazer uma leitura agora, se você quiser. Essa é interessante, né? Essa já é mais atual, dos anos 60, chinês. Aí é o contrário. Aqui, né? Já começa nessa... Aqui é o contrário. Esse aqui você já vai começar a ver o contrário. Já nesse papel que se usa mais hoje em dia. Isso, já é o papel Bíblia mesmo, né? E é interessante, né, a gente ver
Deus. Se lê assim, e na verdade daqui. Nossa, mas é bem diferente. É. Estima-se que a palavra de Deus já tenha sido traduzida para pelo menos 700 idiomas no mundo. Com o texto adaptado para tantos países e culturas, naturalmente é fácil identificar a diferença entre eles. Mas isso também acontece nas edições da língua portuguesa. É que cada uma dessas traduções que você encontra em uma loja, geralmente foi feita por um padre ou teólogo diferente. Por isso, a forma como um trecho é apresentado em uma tradução, muitas vezes pode não ser exatamente a mesma em outra. Porque esses textos eram guardados nas bibliotecas dos mosteiros e foram, pouco a pouco, copiados naquilo que se chama scriptorium, né? Que era copiar os textos para ter mais cópias para outras casas religiosas. O que aconteceu é que com depois Gutenberg, que ele cria a imprensa, aí isso pode ser popularizado. Essa variedade de traduções dentro de um mesmo idioma é possível por causa de uma regra básica do mercado. Pelo último levantamento do Livro dos Recordes, calcula-se que a Bíblia já tenha vendido pelo menos 5 bilhões de exemplares no mundo. No Brasil, são cerca de 11 milhões por ano. Para atender a essa demanda, a oferta também precisa ser grande. E ela só conseguiu chegar a esse patamar por causa da evolução do trabalho editorial. Essa popularização das Sagradas Escrituras, que deixaram de ser exclusividade apenas dos templos e chegaram aos altares nas casas das pessoas, também deve muito ao sistema de produção de cada época. Por exemplo, no início a Bíblia precisava ser transcrita assim, no papel. Depois, com a invenção da prensa de Gutenberg, esse processo ficou mais ágil, mas ainda dependia dos trabalhos manuais de quem operava o maquinário. Bem diferente do que acontece hoje em dia, com o maquinário que as gráficas dispõem, como é aqui na editora e gráfica Santuário, milhares de páginas como essa podem ser impressas em poucos minutos. Por muito tempo, a Bíblia era um livro restrito para poucas pessoas, né? Era um livro reservado mais aos círculos eclesiásticos, aos estudiosos das Sagradas Escrituras. O povo não tinha acesso, até porque livros eram muito caros, né? Muito tempo atrás, ter um livro ou uma biblioteca, que no caso era algo para poucos, muito poucos. E com o tempo, com a evolução, com a industrialização, né? O processo de industrialização favoreceu também isso, que a Bíblia pudesse ser produzida em larga escala e assim também difundida e levada a muitas pessoas. Essa máquina faz, em um turno de 12 horas de trabalho, uma tiragem de algumas dezenas de milhares de livros. Na impressão da Bíblia, a diagramação é feita e enviada para um sistema que divide e grava as páginas em 120 placas metálicas como essa. Depois elas são colocadas dentro da impressora, que reproduz o texto no papel que passa por ela e forma esses pequenos grupos de páginas, que depois serão organizados na sequência correta durante o acabamento. Isso é feito, claro, com a participação, né, de uma equipe inteira, desde quem propriamente fez a tradução, depois de revisores teológicos, de pessoas da área da Bíblia, depois também a participação dos revisores da língua portuguesa, diagramadores, projetos gráficos, todo esse processo, né, que vai desembocar depois no nascimento da Bíblia, que é um grande livro, tanto, né, no sentido de valor, como também no tamanho, né? A Bíblia normalmente tem mais de 1.700 páginas, é um livro bastante trabalhoso e que envolve o empenho de todo mundo. A tradução reproduzida aqui é própria dos redentoristas. Para o Padre Fábio, ela cumpre um papel que faz parte do carisma da congregação. Ter um texto simples e de fácil compreensão e, portanto, ser mais acessível a toda a população, principalmente aqueles que têm menos conhecimento sobre a palavra. Aqui em Aparecida nós temos
questão da presença, do afluxo de peregrinos, os romeiros que visitam todos os anos o Santuário Nacional. E há algum tempo atrás nós percebemos, né, a necessidade desses peregrinos que sempre procuravam Bíblias para levar para suas casas. Então foi quando a editora Santuário teve a ideia de produzir uma Bíblia própria para poder então oferecer a estes peregrinos que vêm a Aparecida, mas também para levar às comunidades e paróquias do Brasil todo. A Bíblia de Aparecida já faz parte dos lares brasileiros há bastante tempo. Satisfação para quem faz parte desse processo, por saber que essa é, sem dúvidas, uma das primeiras maneiras de evangelizar e catequizar quem está em casa. A palavra de Deus, ela para nós cristãos, ela tem um lugar muito importante na nossa vida e é um dos pilares, né, da nossa espiritualidade. E a palavra para nós é justamente algo vivo. Então a palavra de Deus é algo que, quando falamos da palavra, estamos falando da vida. Não estamos falando apenas de letras, né, ou de papel, estamos falando de vida. Então por isso que para nós é muito importante valorizar cada vez mais a palavra de Deus e aprender o que está ali presente, né? Buscar conhecer melhor, é isto que nos cabe, buscar cada vez mais aprofundar no que podemos ler, no que podemos ouvir e conhecer melhor a palavra de Deus. Há meio século, a Igreja no Brasil realiza um trabalho que é referência no mundo todo. A celebração de um mês inteiro dedicado ao conhecimento e à propagação da Palavra de Deus. É importante percebermos, né, que nós temos uma longa história, mesmo antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, com a Constituição Dogmática Dei Verbo. Quero lembrar já que nos anos 40, 50, muitos dos nossos padres que estudaram Bíblia fora do Brasil, em outros países, voltando ao Brasil, chegavam aqui cheios de entusiasmo, ânimo, vontade de divulgar, propagar a Bíblia para todos os fiéis. Claro que com o concílio nós acolhemos as grandes intuições do Brasil como um terreno muito fértil, onde foi possível iniciar todo um trabalho, né, de divulgação, tornar a Bíblia conhecida, os estudos bíblicos, mas Guilherme, um grande reforço aconteceu, né, com a criação do Mês da Bíblia no Brasil. O Mês da Bíblia, então, teve início em Minas Gerais, mas não demorou para ser abraçado por todas as regiões e integrar o calendário anual da CNBB. Uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte com as Irmãs Paulinas. Então, foi o primeiro passo importante, né, para que pudesse acontecer um trabalho forte ao redor da Bíblia. A proposta da comissão é bem clara: aumentar e melhorar o contato do povo cristão com as Sagradas Escrituras e tornar a nossa igreja uma igreja mais bíblica. Trabalhos que podem começar por conta própria e dentro de casa. Escolhendo no mês de setembro de cada ano, geralmente, um texto bíblico, um livro bíblico ou alguns versículos bíblicos para iluminar, né, e ajudar na reflexão durante aquele mês. O nosso desejo, né, como comissão, é fazer com que a palavra de Deus chegue de fato até as pessoas, que todos possam ter a Bíblia. E hoje no Brasil nós temos uma diversidade enorme de traduções, muitas editoras publicam suas Bíblias, o esforço também constante hoje de maior fidelidade aos textos originais em que ela foi escrita. E a comissão tem todo esse trabalho de motivação, de animar, de fato, repito, né, as dioceses, paróquias e comunidades para que utilizem mais a Bíblia e possam conhecê-la. E assim, estamos dando passos significativos, tanto para a catequese evoluiu, né, na compreensão e na prática pastoral, a partir da realidade que vivemos,
como todo o trabalho bíblico, né? Hoje nós passamos de uma pastoral bíblica para a animação bíblica de toda a pastoral, que é um trabalho que está acontecendo como Igreja Universal há mais de 10 anos, desde o Sínodo de 2008 sobre a palavra, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil com as diretrizes, né? Quando os bispos priorizaram e colocaram como urgência a animação bíblica de toda a pastoral. Esse mês bíblico é um grande ganho no Brasil, que não existe em outras nações, tanto que o Papa faz uns 2 anos atrás instituiu um dia da Bíblia e nós já temos um mês, né? E lá em Londrina nós tínhamos toda semana o dia da Bíblia, era um mês inteirinho, o ano inteirinho, mas já alcançamos esta graça de termos um mês bíblico e que é, vamos dizer assim, uma propaganda de algo desconhecido. A Bíblia é muito desconhecida, especialmente pelo povo. Existe uma ignorância bíblica muito grande, inclusive entre sacerdotes, seminaristas, religiosos. Nós não nascemos biblistas, não é? E nem fizemos os estudos bíblicos. Então é preciso realmente o mês da Bíblia, mas aí corre um perigo também. A gente faz um alarde bíblico no mês e depois fecha a Bíblia até o próximo setembro. Ou seja, não dedicar apenas um grupo para os estudos bíblicos na igreja, mas sim introduzir a palavra em todos os trabalhos pastorais de cada comunidade. Algumas das diretrizes trabalhadas entre as lideranças da igreja e as coordenações das pastorais são voltadas para os estudos da Bíblia com crianças durante a catequese. Afinal, tenho certeza que aí na sua casa também tem alguém que conheceu a palavra de Deus mais a fundo a partir desta formação. O primeiro catecismo não é um livro. O primeiro catecismo é a Sagrada Escritura. O caminho da educação da fé nas crianças é muito bonito, muito sensível, de vê-las compreendendo a cada parte, a cada ponto essencial dentro desse processo da educação da fé delas. E um dos pilares principais é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o pilar, na verdade, essencial dentro desse processo catequético, seja para batismo, eucaristia, crisma, catequese com adultos, catequese familiar, encontro de noivos, ou qualquer outra reunião, né? O pilar principal é a Palavra de Deus. As Sagradas Escrituras é uma das bases. Então, daqui das Sagradas Escrituras, nós tiramos todos os encontros, todas as temáticas, tudo que vai traçar a vida desse cristão que vai passar por esse processo catequético a receber um sacramento ou fazer parte da comunidade. Ela é o ponto principal, né? De chegada e de saída, tá? Que passa e o caminho é a palavra. O João Paulo está nessa fase. Ele é da paróquia Santana, na cidade de Roseira, interior de São Paulo, e já tem muita prática no manuseio e na leitura da Bíblia. A que eu gosto mais é a de Noé. A de Noé? A de Noé. Pra mim é uma história muito bonita, porque eu gosto de animais e de Deus, então meio que junto, aí fica uma coisa muito legal pra mim. Um exemplo, né, de confiança, né, ele fazer, imagina hoje em dia construir um negócio daquele tamanho dá trabalho, né? Outra coisa também é que eu gosto do Abraão, a história de Abraão e o filho dele. Pra mim é muito bonita. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac falou para seu pai: Abraão, pai, ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. O menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. Ele tem o hábito de dormir toda noite com a Bíblia. Ele não dorme sem a Bíblia. Então, assim, você vê a confiança, mesmo tão inocente que sejam, né? A confiança que eles têm na palavra. É que apresentando os textos de maneira adequada para cada faixa etária, as passagens bíblicas despertam algo que move toda criança, a curiosidade. Para o João, os momentos das leituras durante a catequese e até na própria celebração da Santa Missa viraram oportunidades de aprender novas histórias. Sempre que minha mãe fala que a gente vai ler um pouquinho, eu já fico feliz, animado, porque é muito legal, eu gosto muito de poder aprender mais
e muito mais de aprender sobre Deus. Sempre tive esse hábito com eles, mas agora durante a pandemia, como parou um pouco a catequese, aí durante a semana eu pegava um tempinho junto com ele, falava, João Paulo, vamos sentar? Daí, às vezes, quando na correria, ele falava, mãe, vamos ler a Bíblia hoje? Aí eu sentava com ele, então vamos. Ele gosta, daí ele vai perguntando, ele vai tirando as dúvidas, vai gostando. Depois a minha mãe também incentiva muito também, aí ele chega lá na casa dela, vó, hoje eu aprendi sobre, daí ele fala sobre o tema que a gente leu na Bíblia. O que eles conhecem são as histórias. Adão e Eva, então tem uma serpente com uma cobra, depois tem um Noé que veio uma arca que choveu muito e colocaram os bichos no barco. Então são histórias que as mães vão contando, a família vai envolvendo a criança. Porque ela é um livro grande, cheio de letrinhas e números que chega na hora da catequese, então vamos entender agora. Orgulho para o Douglas, que vê nisso um sinal de que está no caminho correto com as suas turmas. Elas vão manuseando e vão dando respostas pra gente que elas estão entendendo. Então, às vezes a gente pede, eu quero essa passagem, nesse capítulo. Elas já folheiam e já vão encontrando. No decorrer, eles vão aprendendo. Resultado que só se colhe também se tiver a participação dos primeiros catequistas de qualquer criança, a família. Por isso, tudo que o João vive hoje, participando da rotina da paróquia, não é muito diferente da caminhada que ele já tinha e via em casa. Eu sempre procurei falar sobre Deus, trago eles na missa, porque para eles terem essa caminhada, a gente procura sempre rezar o terço, todas as noites, antes de dormir, fazemos nossas orações. Então, eu procuro mostrar o caminho, né? Que eu acho que mostrar o caminho e dar o exemplo, porque não adianta eu falar para ele vai e se eu não dou o meu exemplo, não adianta eu incentivar se eu não faço a minha parte. Eu sempre, minha mãe me incentiva a ir à igreja e eu compreendo. Eu também quero incentivar eu e meus irmãos para poder ser um menino de Deus. Me enche de orgulho. Até quando ele está no altar servindo durante a missa, eu já fico, meu olho já enche de lágrimas toda vez. Eu tenho muito orgulho dele, sim. Ele é um menino muito de Deus mesmo, desde pequeno. Os pais deveriam já incentivar os seus filhinhos na catequese bíblica, mas não, é o celular. A criança está educada para o celular e Bíblia nem quer saber. E tem tanta coisa linda na Bíblia que iria cativar as crianças. Nós precisamos compreender que quanto mais nós nos tornarmos bíblicos, nós vamos ser mais profetas e nós vamos ser mais ecumênicos e nós vamos superando alguns problemas da igreja, por exemplo, a sacramentalização. Crismamos, e os jovens fugiram de nossas mãos. Primeira comunhão, aquela festa tal e tal, e fogem as crianças de nossas mãos. Então, se nós tivéssemos uma visão mais bíblica, como tem as outras religiões, nós certamente encantaríamos melhor os nossos catequizandos, os nossos catequistas. Quando isso não acontece na infância, a saída é buscar novas alternativas para despertar essa relação nas novas gerações. Um dos grandes desafios da evangelização no século XXI é chegar aos mais jovens, que já cresceram em um mundo cheio de telas e com muita informação. Pensando nisso, seminaristas do Paraná encontraram como solução a criação de um programa diário nas plataformas de áudio, uma forma de aumentar o volume e dar voz à palavra de Deus no universo digital. A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. O podcast se chama A Bíblia em um Ano e tem como objetivo ler e fazer reflexões sobre todos os livros em 365 episódios. Nas últimas férias de janeiro desse último ano, eu estava na casa da minha família, da minha comunidade, também aqui na Paróquia Santa Terezinha, da cidade de Ponta Grossa. E então eu descobri também um podcast dos Estados Unidos que fazia justamente a leitura de toda a Bíblia em um ano, né? E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma versão, então, em português desse podcast, com a leitura de toda a Bíblia ao longo de um ano. E aí também no dia 19 de março, então, apresentei a ideia para o bispo, nosso bispo Dom Sérgio,
e ele acolheu juntamente com os outros seminaristas, com o padre reitor, ficaram todos animados também, gostaram da ideia, da possibilidade. E aí a gente começou a trabalhar e colocamos a data de início, então, deste podcast no dia 16 de maio, que foi o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, né, o Dia da Ascensão do Senhor, que é sempre marcado por essa reflexão também sobre as comunicações sociais. Todos os dias vai para o ar um programa com alguns capítulos dos livros da Bíblia, lidos em sequência. Até a gravação deste material, o grupo de seminaristas já tinha passado do 100º episódio. E nestes mais de 3 meses no ar, puderam receber muitos retornos positivos. A gente tem recebido assim bons feedbacks, né, de algumas pessoas que têm conseguido acompanhar, aproveitar, né, esse novo meio de evangelização. É claro que também é uma coisa nova para muitas pessoas, apesar de os podcasts estarem assim em alta, digamos, atualmente, ainda assim é uma coisa que não é tão de fácil acesso para quem não está acostumado. Inclusive eu conversava com um amigo esses tempos, ele falou assim, olha, se não fosse essa iniciativa de ter alguém que lesse junto com a gente, né, fazendo esse modelo, eu pessoalmente acho que nunca leria a Bíblia inteira, nunca teria essa iniciativa. Assim como aconteceu lá na origem da nossa formação cristã, que passava as histórias pela tradição oral, depois para a escrita e que evoluiu por várias plataformas até chegar nas mais tecnológicas. Os meios passarão, mas a palavra de Deus não passará. O último documento sobre catequese da Igreja Universal, Diretório para a Catequese, ele vai falar que é uma novidade no documento para a catequese da cultura digital e que nós cristãos, todos os cristãos na igreja, deverão conhecer esta nova cultura para poder atuar melhor e evangelizar mais a partir dessa nova realidade. As pessoas não podem mais utilizar o folheto, o perigo de transmissão diante da pandemia, mas muita gente está acompanhando as leituras da missa através do celular. As novas tecnologias vieram para somar, vieram para nos ajudar. São ferramentas que auxiliam e solucionam problemas. Nós temos aí plataformas com EAD, que nos ajudam, a gente pode passar atividade, passar vídeo, seja os grupos de WhatsApp, que usamos nesse tempo de pandemia, Facebook, YouTube, fazer live, mandar um vídeo, mandar algum conteúdo. Acho que todo o modo de comunicação das pessoas está transformado, né, a partir das redes sociais, das comunicações, da internet. Então, assim como para outras coisas, como no trabalho, mesmo no modo de se comunicar com os amigos, a gente usa essas ferramentas. Então, a igreja, nós como evangelizadores, como cristãos, precisamos também aprender a usar essas ferramentas para comunicar a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura. Então, aprender a utilizar isso como meio, como ferramenta, para que também nesses lugares haja a presença da evangelização, a presença de Deus, através da sua palavra. Dona Filomena é daquelas pessoas que têm uma história de muita luta. Vivendo na zona rural e perdendo a mãe muito cedo, ela precisou desde criança assumir a responsabilidade de trabalhar junto de seu pai. Pra ser verdade, eu não conheço a minha mãe. Lembro nada dela, então eu vim para o Paraná, eu tinha 7 anos daí, porque quando ela morreu, ele ficou no estado de São Paulo um pouco. Daí nós fomos para o Paraná com 9 irmãos. Meu irmão caçula tinha 1 ano, a mais velha o meu irmão mais velho, a irmã tinha 14 anos, ele ia fazer 17 anos, 16 por aí, eu não me lembro. E daí nós ficou todo mundo sem ir para a escola. Nossa vida, meu pai criou a gente na roça, porque ele fazia comida com todo mundo
Quando ia para a roça, eu levava as marmitas de comida, porque não podia deixar ninguém em casa, todo mundo era criança. E assim nós fomos crescendo, sabendo, aprendendo a vida do lado dele. Para abraçar responsabilidades, ela precisou abrir mão de direitos. Um deles foi o de estudar. Por muito tempo ficou com a sensação de assistir o mundo passar enquanto estava presa no mesmo lugar. Com 19 anos eu aprendi a fazer meu nome, daí que eu votei, não sei que eu votei, eu acho que foi isso mesmo. E daí o nome a gente aprendeu, mas ler mesmo não ia. Era uma vontade da senhora, sim? A vontade de ir para a escola, sim. Eu sempre tinha vontade de ir para a escola. Eu criei as crianças querendo ir para a escola. Mas um sonho ainda causava inquietação, o de conseguir ler sozinha a palavra de Deus. Eu via, né, as meninas lendo, meus filhos tudo lendo as coisas, né, e eu não via aquilo, mas não via, né, até de trabalhar na igreja mesmo, porque tudo que você vai fazer na igreja tem uma coisa para você participar, né. Você não vai só participar na igreja com gesto de trabalho. Sempre tem uma coisa na igreja para trabalhar que exige esses trabalhos assim, né, de leitura das coisas, né. Com muito esforço, a dona Filomena voltou à escola, aprendeu a escrever recados para a família e, principalmente, a acompanhar a liturgia diária enquanto assiste à celebração da Santa Missa. No terceiro ano do reinado do... A diferença depois que eu aprendi a ler, que quando está passando na tela, se estivesse passando ali, eu acompanho já a leitura da missa, que é a liturgia, né? Quando está passando na tela as coisas da missa, eu já acompanho ler. E antes eu não acompanhava nada, né? Então o que mudou, que eu acho, foi isso, né? De mim aprender a ler e saber o que eu estou vendo, né? Além de evangelizar, a vontade de estudar a Bíblia fez com que ela voltasse a aprender sobre o mundo. E eu acho que a fé da gente é uma coisa que faz você ir para frente. Sem fé, se é isso que você quer saber, eu acho que sem fé em Deus e com oração, você não chega a lugar nenhum, filho. Lugar nenhum. Aliás, a Bíblia fala sobre Deus, mas também sobre o que acontece à nossa volta. Por isso é possível entender o mundo em que vivemos hoje a partir daqueles escritos que foram feitos há milhares de anos, desde que, é claro, saiba-se fazer a interpretação correta deles. Aqui no Brasil a gente tem aquilo que a gente chama de leitura popular da Bíblia, né, que inclusive foi protagonizada por Carlos Mester, né, que é uma grande referência aqui no Brasil, de incentivo e do estudo popular da Bíblia. Fazer com que a Bíblia ela saia do campo intelectual ou só dos teólogos, né, só os intelectualizados que compreendam esses textos, para chegar até ao grande público, né, aos fiéis. A Sagrada Escritura, mais do que mostrar Deus, ela mostra quem é o homem na sua busca por Deus. Então, tudo que é os mesmos dramas que o Senhor, no século XXI, tem hoje, são as mesmas perguntas colocadas na Sagrada Escritura há 3.000 anos atrás. Da nossa parte, tínhamos esta tentação de ler a Bíblia ao pé da letra. Dizer, por exemplo, que Deus criou o mundo, né, em 7 dias, né? Houve gente que jurava que assim deveria ser feita esta leitura, né? Mas, graças a Deus, nós entendemos que talvez sejamos injustos com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, quando a gente pretende que a Sagrada Escritura nos diga coisas que ela é incapaz de dizer. Como, por exemplo, a Sagrada Escritura é um livro de fé. Tem que alimentar a nossa fé. Não é um livro de história, não é um livro de arqueologia.
né? A gente ajuda as pessoas a entenderem que a Bíblia não caiu do céu. Ela nasceu no chão da vida das pessoas e tem limites que a gente precisa entender. Caso contrário, eu vou fazer uma leitura fundamentalista que, em vez de ajudar, ela vai mais atrapalhar. Mas a gente tenta mostrar uma Sagrada Escritura viva, concreta, né, de pessoas que viveram, de pessoas que passaram, tiveram uma trajetória, uma história, né, criaram um contexto, que não é nada também, nenhuma novela ilusória. Então a gente, dependendo da faixa etária, né, crianças, jovens e adultos, a gente tenta já desmistificar alguma coisa que a gente vem trazendo, né, como cobra, maçã, 40 dias de chuva. Então, assim, algumas coisas a gente vai, dentro do processo da catequese, iluminando para que compreendam melhor com maturidade. Hoje eu vejo, às vezes, a Bíblia reduzida um pouquinho a livrinho de autoajuda, sabe? Para me acalmar, me consolar, Deus me falando. E há muita ilusão em torno da Bíblia, exatamente quando ela se individualiza. Não, a Bíblia é uma obra dada por Deus ao povo, à comunidade, às pessoas. O discernimento sobre a Bíblia não se faz a partir do meu eu e da minha suposta conexão direta com o Espírito Santo. Não, há um Espírito Santo que inspira a comunidade, inspira as pessoas. Cada irmão, cada irmã, ele tem algo a dizer e vai me enriquecer na interpretação, na leitura da mensagem de Deus através da Bíblia. Mas a grande pergunta que fica e como que fica a interpretação? De fato, ela é interpretada, né, de acordo com o que os seus escritores pensavam ou idealizaram num recuo histórico tão distante do nosso, né, milenar. Nesse sentido, alguns projetos dentro de comunidades e grupos dedicados aos estudos bíblicos chamam a atenção da Igreja. Iniciativas que propõem quebrar essa barreira de que a boa compreensão das Sagradas Escrituras só chega aos religiosos. Leitura aos Gálatas. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Nós lemos a partir da igreja que somos, portanto, uma leitura eclesial da Escritura. Isso significa compreender que realmente a chave de interpretação bíblica, e aí a gente referencia sobretudo as passagens mais controversas, possui o magistério da igreja. Aliás, Jesus disse: o Espírito vos conduzirá à verdade plena, dirigindo aos apóstolos. Ele é o Espírito da verdade. Então, a igreja ensina que ela, através do magistério, possui essa prerrogativa da interpretação bíblica. E se abrimos isso e abdicamos disso, o subjetivismo começa a levar não só a interpretações distintas, mas também iniciativas distintas, e a gente sabe do quanto o corpo de Cristo já foi dividido em nome da Escritura. E cada vez mais surgem iniciativas, muitas vezes argumentando uma compreensão mais profunda e original da Sagrada Escritura, e portanto isso é fundamental, lemos como igreja. O padre é fundador da comunidade missionária Servos da Palavra, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Com esse nome, fica claro que uma das principais missões deles é seguir e servir as Sagradas Escrituras. Foi daí que surgiu a ideia de iniciar com os leigos que são membros da comunidade um trabalho de formação bíblica. Como é uma comunidade servos da palavra, a gente entende também que a proposta apostólica dela está muito na linha da Escritura, da Bíblia, dessa animação bíblica da pastoral. Então, nós proporcionamos já, e agora em setembro pretendemos retornar, e vamos retomar exatamente com a Carta aos Gálatas, que é o livro proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para esse ano, né, do mês da Bíblia. E a proposta que fizemos, agora por certo, como a gente vai fazer até em canal de YouTube da comunidade, a gente deve fazer uma adaptação e fazer mais simples um pouco. Mas a proposta era interessante, assim, não só ler e estudar, mas também meditar. É importante que a gente tenha conhecimento da palavra, né? Entender o que é a palavra, o que é a Bíblia.
Eu, sinceramente, o meu conhecimento da palavra era da missa semanal. Então, era a homilia dominical, que eu ouvia, às vezes via que repetia. Eu não tinha ideia que tinha ano B, ano C, como era feita a divisão da Bíblia. Sabia que tinha Novo Testamento e Velho Testamento, mas não tinha realmente nenhum conhecimento específico da palavra. Foi muito transformador. Foi assim, foi uma busca, né? Foi um conhecimento. Você, através do estudo, você vê a Bíblia assim no contexto como ela é. Porque no dia a dia a gente lê, né? Mas você não sabe, né? Naquele momento que ela foi escrita, o que estava acontecendo, né? Qual o contexto geral daquele capítulo. E para mim foi muito, sabe, foi assim, conhecimento profundo mesmo. Foi ouvir a palavra de Deus. Quem também atua em trabalhos formativos é o Centro Bíblico Vebo, que fica na capital paulista. A Maria Antônia assessora os projetos por lá e percebe que a igreja se transforma a partir do momento que as pessoas leem e entendem os textos bíblicos. Qual é o objetivo? O objetivo é formar multiplicadores para que, de fato, ajudem as pessoas a ler a Bíblia, a ter autonomia diante da leitura da Bíblia. Há um desejo muito grande das pessoas de ler e entender a Bíblia. Então, se a gente traz só a sacralidade ou o sagrado e não entende esse contexto, o próprio sagrado perde o sentido de ser, né? Do porquê ele foi escrito e o porquê. Por isso que a Igreja Católica faz questão de que a Bíblia seja proclamada sempre na liturgia, que não se pegue o texto a esmo, como fazem alguns pregadores, entende? Mas não, nós temos uma sequência ao longo de todos os anos para que a gente possa, num certo sentido, ler toda a Bíblia. Há uma pedagogia para a qual Deus, através da qual Deus vai nos instruindo e vai dizendo o que é que a minha mensagem significa hoje, aqui e agora para nós. E isso não pode ser arbitrário. Isso tem que ser feito em união com o nosso Papa Francisco, em união com o nosso bispo, em união com a nossa comunidade. E para conhecer a palavra de Deus, nem sempre é preciso de leitura. Daí o projeto da Jornada Bíblica no Santuário Nacional, que através de artes sacras de 4 livros da Sagrada Escritura, ajudará a igreja a tornar seu povo mais bíblico. Um trabalho do jesuíta e artista Padre Marco Rupinick. Padre Marco veio ao santuário e, conhecendo a basílica e conhecendo também toda a arte que já estava instalada nela, ele então sugere-nos que pudéssemos fazer nas 4 fachadas da basílica uma representação bíblica feita totalmente com mosaicos. Ele é um mestre nesta arte. Então definimos que a nave norte seria revestida com passagens bíblicas do livro do Êxodo, depois a nave sul com a Páscoa cristã e, por fim, a nave leste com o Gênesis e a oeste com o Apocalipse. Projeto que se torna mais uma frente no nosso compromisso pela evangelização, tornando o maior templo mariano do mundo na maior Bíblia a céu aberto do planeta. Iniciamos então a nossa jornada bíblica, que é uma caminhada mesmo, conhecendo, meditando, estudando a Bíblia, a partir do trabalho na nave norte. Por que uma jornada? Porque à medida que nós caminhamos e vamos revestindo as fachadas, essa fachada norte, nesse momento de maneira muito particular, os devotos de Nossa Senhora também terão a oportunidade de ir se revestindo desta mesma palavra. Então, as fachadas não deixam de ser uma catequese bíblica e também não deixam de ser um sinal dessa necessidade que o cristão deve ter de ser íntimo, de ter intimidade com a palavra de Deus. Nos recordando também que Nossa Senhora é a mulher da palavra, a mulher aberta à palavra. Nela a palavra se fez carne e o próprio Verbo veio habitar entre nós. Como sempre nos lembra Dom Orlando Brandes, a Bíblia não pode ser um adereço, uma decoração. Ela precisa estar sempre conosco, nas mãos, no coração e na missão.
a palavra de Deus pode sim iluminar a nossa vida. E pode iluminar sem medo. Não tenham medo de tomar a palavra e ler a palavra, alimentar-se da palavra. Né? Por quê? Porque a palavra, como diz, né, é algo que possa renovar e tornar todas as coisas novas. Quero dizer com isto que os jovens, por exemplo, não tenham medo de tomar, não é caretice ter uma Bíblia em casa, ler a Bíblia, alimentar-se da Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia, na Sagrada Escritura, encontraremos riqueza de humanidade. Tem um documento, a Dei Verbo, que diz: é necessário que as pessoas, que os fiéis, tenham acesso à mesa da palavra da mesma forma que o acesso à mesa da Eucaristia. Isso para mim assim, é uma coisa bonita. Quando eu li isso, achei fantástico, equipar as duas mesas, mesa da palavra, mesa da Eucaristia. As duas são importantes. O católico, ele normalmente vive das suas devoções, da sua piedade, das suas medalhas, dos seus santinhos, né, fitas, um mundo de sinais, de símbolos muito bonitos. Mas ele não se habituou a ter a Bíblia nas mãos, né? E esse ainda digamos assim, uma proposta, um projeto que a gente tem, que cada católico, cada cristão tenha a sua Bíblia nas mãos, mais do que a sua medalha no pescoço, mais do que as suas imagens em casa, tenha a sua Bíblia na mão. Bíblia na mão, a gente tem que aprender a abrir a Bíblia. Eu não sei se eu pedisse para você agora, me encontra aí o livro de Ruth, se você não passaria apertado, não é? E assim é com todos nós, comigo também. Então a Bíblia na mão, o primeiro passo é ajudar as pessoas a saber abrir o livro. E claro, esse estudo não pode ficar só na mente, tem que vir para o coração. Então é a internalização, a interiorização, a ruminação interior da palavra. E claro, não podemos ficar de braços cruzados, porque aí já somos discípulos, né? Se a palavra vem ao coração, eu já me tornei discípulo. Mas se o pé não sair e a gente não for ter pés missionários, então o discípulo bíblico fica parado. Bíblia na mão, estude, no coração, interiorize, missão, vamos divulgar até os confins da terra, até os telhados, o que Jesus nos ensinou nas Escrituras.